Shalom, graça e paz, vencedores, e vamos a mais um vídeo muito especial essa semana, né? Tá terminando aqui a segunda-feira, onde normalmente a gente faz o nosso vídeo e manda aí, fica no YouTube e a gente compartilha no Telegram, né? E se você quiser nos seguir através do YouTube, você pode se inscrever no nosso canal e também dar o seu like ou o seu dislike, né? Da mesma forma no Telegram. Telegram é uma das ferramentas que nós estamos fazendo um grande investimento agora para a edificação da sua fé. Amém? E eu quero trazer um texto aqui nessa segunda-feira muito especial que Deus colocou no nosso coração, que está no Evangelho de Lucas, né, no capítulo 24, a partir do versículo 44. Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 44, que diz assim: E disse-lhes: São estas palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes, verso 46, Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, e em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Acabamos de sair de um congresso internacional da visão celular no modelo dos 12, e a frase-chave para esse tempo que nós estamos vivendo no ano de 2020 para 2021 é: o ID está vivo. Está lá descrito no Evangelho de Mateus, capítulo 28, do versículo 19 e 20. Ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-vos a guardarem todas as coisas que vos tenho dado a saber e a conhecer. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A visão evangelística aqui do Dr. Lucas, ela traz uma especificidade diferenciada para nós nesse contexto, já que nós vamos falar de revestimento de poder e da promessa do Pai para todo aquele que quer cumprir a missão, cumprir o ID que está vivo nos corações e que hoje Deus quer falar de uma maneira profunda e consistente no nosso coração. A partir do versículo 44, o evangelista Lucas, ele começa descrevendo as palavras de Yeshua quando ele estava ali juntamente naquela última praticamente aparição para com os seus 12, vendo aquele momento aterrorizante para muitos, achando que era um espírito que Jesus tinha aparecido ali, e outros ali cheios de alegria, tomados de alegria. Mesmo assim, ele instruindo na palavra, ele preocupado em estar instruindo na palavra para poder fazer com que cada um pudesse discernir, pudesse compreender o que é que eles precisariam fazer a partir daquele momento. Ele diz: são essas palavras que vos disse, estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus aqui, ele começa a discorrer de uma maneira muito objetiva. Assim como Mateus, na visão para alcançar a todos os judeus, na linguagem, como aquele que queria estar explanando de uma maneira mais clara para os judeus, aqueles que estariam crescendo na fé e se posicionando para
que o reino de Deus pudesse ser anunciado. Aqui no Evangelho de Lucas, ele fala de uma maneira mais, vamos dizer, determinada, mais minuciosa, né? Proclamando para aqueles que estavam ali, para os seus discípulos, para os seus 12, que eram 11, né, nesse momento, né? Para que os seus olhos espirituais pudessem ser abertos. Para que, pastor Marcelo? Para que eles pudessem compreender qual era essa tão importante, tão ímpar missão que eles iriam dedicar completamente à sua existência. Veja que aqui Lucas ele faz questão de replicar as palavras de Cristo Jesus. É claro que Lucas não estava ali, mas ele capturou e compilou cada detalhe de cada um ali. Eu fico imaginando, né, claro, em um outro momento, né, Lucas capturando todas essas informações para escrever o Evangelho da maneira que ele queria expor, inspirado pelo Espírito Santo. Eu vejo aqui uma amplitude do Espírito de Deus para nos trazer alguns detalhes que em outros evangelhos não está assim basicamente tão claro. Ainda que sejam objetivos, né? Objetivas, né? As afirmações tanto de Mateus como de João Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos, e como de João também. Mas o Evangelho de Lucas aqui, no último capítulo, praticamente nos últimos versículos, naquele momento onde Jesus está preparando o coração de cada um dos seus 12, cada um dos seus discípulos, né, que eram 11, para estar compreendendo o que é que as Sagradas Escrituras diziam no passado para que pudesse afirmar aquilo que eles iriam fazer para o futuro. E aqui ele detalha, então, abriu-se-lhe o entendimento para compreender as Escrituras e disse-lhes, assim está escrito. Assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, assim como ele outrora havia também exposto para os seus discípulos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Essa mesma explanação você vai ver lá na frente em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Do versículo 4 em diante você vai começando a ver, né, a reverberação dessa palavra, né, alcançando o coração de todos aqueles que estavam ali, né? É claro que Lucas, que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, ele está conclamando Teófilo, né? Falando que ele já teria feito o primeiro tratado, que é o Evangelho, né, segundo Lucas, mas ali simplesmente só para relembrar qual seria a missão dos discípulos de Yeshua, dos discípulos que se tornariam o corpo de Cristo para a continuidade diante das gerações. E em meu nome se pregasse o arrependimento, assim como ele começou a anunciar no seu ministério. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. É interessante que da descrição das testemunhas, né, das duas testemunhas, no caminho de Emaús, até chegar a Jerusalém, e até esse fato aonde estavam ali reunidos os discípulos de Jesus, os 11 ali, e Jesus começa a conclamar a cada um deles, paz, shalom, shalom, paz seja convosco, e começa a discorrer e descrever ali, mesmo com aqueles corações atemorizados, ali cheios de medo, cheios de pavor, mas mesmo assim, acalmando o coração deles, trazendo a paz, o shalom do reino sobre aqueles corações e abençoando
e até dando a veracidade. Toque aqui, ó. Olha aqui as minhas mãos, toque nas minhas mãos, toque aqui do meu lado, veja que sou eu. Ainda comeu com eles. Tem alguma coisa para comer? A Bíblia descreve aqui que ele pediu, tem alguma coisa para comer, no versículo 41. Então eles pegaram e trouxeram um peixe assado. Jesus amava peixe assado. E um favo de mel, que coisa tremenda. Jesus até mesmo na descrição da incredulidade, do medo, do pavor, eles vivendo praticamente um terceiro dia daqueles que ouviram e testemunharam das palavras do Messias e tendo que ser relembrado mais uma vez. Às vezes nós estamos assim. Nós lemos os evangelhos, lemos a Bíblia de capa a capa, desde Gênesis até Apocalipse. E às vezes nos pegamos num momento assim que foge da mente, da alma, do coração, a voz divina. E fica se parecendo que a gente fica tão humano, tão gente, tão afastado da grande realidade sobrenatural do reino de Deus. Talvez você esteja assim, indo à igreja, indo à célula, talvez esteja ali contemplando as coisas que Deus já tem ensinado, estimulado, instruído através de um líder, através de um discipulador, de uma discipuladora, de um pastor, de uma pastora que vem lhe acompanhando. Mas mesmo assim ele continua insistindo. Não importa se você está com medo ou se você não está com medo. Não importa se você está firme ou se você está enfraquecido. Não importa se você está alegre ou se você está feliz. Não importa se você está vivendo um momento de escassez ou de abundância. Se você está triste ou se você está alegre. Não importa. O que importa aqui é que ele está dizendo paz, shalom, paz seja com a sua vida, paz seja com a sua casa. Eu quero dizer que eu continuo sendo o mesmo, eu continuo sendo o mesmo. Aquilo que foi descrito na lei de Moisés, aquilo que foi descrito pelos profetas que profetizaram ao longo da história, aquilo que foi escrito nos Salmos para trazer a veracidade que eu viria em um tempo para estar anunciando o reino dos céus. Assim na terra como nos céus. O reino de Deus está vivo. O reino de Deus é do céu, mas é aqui na terra que nós anunciamos. O reino dos céus, ele é para ser testemunhado, proclamado, anunciado, para que a humanidade possa se arrepender dos seus pecados e possa se voltar para esse Deus maravilhoso e tremendo. Ele está disposto a salvar, a libertar, a curar, a sarar, a transformar, a restaurar, a renovar, a restituir. Ele está disposto a fazer tudo o que for necessário para que a sua vida seja realmente transformada, além de ser impactada. Ele diz na sua palavra aqui, e dessas coisas sois vós testemunhas. É Jesus falando para os seus discípulos. E essa mesma palavra ecoa nos dias de hoje, em dezembro de 2020. Num ano desafiador, que ele continua arregimentando um grande exército de evangelistas para proclamar o seu reino e a proclamar: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Disposto a remir e a perdoar e a limpar e purificar de toda iniquidade a todo aquele que invocar o nome do Senhor. Ele diz assim: eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, que está lá escrito em João capítulo 14, sobre a promessa do Espírito de Deus. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E que está lá escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, né? Que o Espírito do Senhor repousou sobre a vida
de todos aqueles que estavam perseverando. Verso 7 de Atos dos Apóstolos: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, diante dos questionamentos naturais, apreensivos do coração dos homens. Temos tantos questionamentos: por quê, para quê? Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que é vivo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Essa é a missão, esse é o ID que está vivo, esse é o ID que Mateus escreveu inspirado pelo Espírito Santo de Deus, lembrando das palavras de Yeshua, das palavras de Cristo Jesus: e de fazer discípulos. As mesmas palavras que ecoaram na boca de João Marcos e escritas, lembrando das Sagradas Escrituras faladas por Cristo Jesus. Na mesma fala também de João, que anuncia as palavras de Yeshua para evangelizar, para pregar, para ministrar, para falar das boas novas e para chegar até o objetivo, que é trazer de volta o homem, a mulher, o perdido, a alma sedenta, o cansado, o sobrecarregado, para ser aliviado. Saiba de algo: esse revestimento, esse poder, essa glória, essa vida, essa essência, essa unção, ela foi separada por Deus para a sua vida nesse tempo. É através da sua vida que o poder de Deus vai fluir e que o reino dos céus vai ser manifesto. É na sua geografia, é onde Deus te plantou, é onde Deus te trouxe, é onde Deus vai te levar. E você precisa compreender que Ele confia em você, que Ele credibiliza você. Você que está vendo esse vídeo, e saiba de uma coisa: o ID de Cristo Jesus, o ID de Jesus está vivo, porque o poder do Espírito Santo, Ele te envolverá. Ele está vivo dentro de você. E que se estiver adormecido, eu quero dizer, eu profetizo que hoje vai ser incendiado o seu coração para trazer de volta a chama acesa do anunciar o arrependimento e a remissão dos pecados de todos aqueles que passam pela sua vida. Você não precisa ser um apóstolo, nem um bispo, ou muito menos um pastor, para anunciar o reino de Deus, para anunciar o Evangelho. Você simplesmente precisa ser um filho de Deus, um servo de Deus, que esteja disposto a ser essa testemunha que diz aqui as Sagradas Escrituras no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, no versículo 48. E dessas coisas sois vós testemunhas. Testemunhas. A verdadeira testemunha, ela é cheia do Espírito de Deus. Seja revestido neste dia, nesta noite, ou nessa tarde, quando você estiver vendo esse vídeo, e que você saiba que a virtude do Espírito de Deus se chama poder de Deus, porque o ID de Jesus está vivo. Deus te abençoe, uma semana de vitórias, 7 dias poderosos. Você terá o privilégio e a oportunidade de falar do amor de Deus e anunciar o seu reino. Amém? Um beijo no seu coração, graça e paz.